Olha, um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente entre Batatais e Altinópolis. Nesse caso, o motorista, ele havia ingerido bebida alcoólica e capotou o carro. Onde, Valentim? Tem como colocar a reportagem aqui no telão? Você não vai acreditar. Final de semana trágico, com muitas mortes, e principalmente mortes no trânsito. Esse motorista, ele capotou porque ele chegou naquele ponto onde o asfalto da Altino Arantes cedeu, ali entre Batatais e Altinópolis. Tem aquele buracão e aí a prefeitura de Batatais, de Altinópolis, o governo do estado falaram, olha, vamos começar as obras aqui. Sinalizaram todo o trecho. Esse motorista provavelmente, por ter bebido, não percebeu, seguiu viagem e olha só como acabou essa história. Balança. O carro ficou com as rodas para cima, completamente destruído. Dentro do automóvel, vários objetos, inclusive latas de cerveja. O acidente aconteceu na rodovia Altino Arantes, em Batatais, no local que está interditado há quase 2 meses por conta do asfalto de uma ponte que cedeu com a chuva. Era por volta das 5 horas da manhã. O motorista do carro não teria percebido a interdição na pista. Bateu o veículo na barreira de terra. Depois, o carro capotou e veio parar bem longe, a cerca de 50 metros do ponto da interdição. Na montanha de terra, as marcas do automóvel. A barreira acabou servindo como uma rampa. Destroços do veículo ficaram espalhados pelo asfalto. O acidente se deu pelo fato do condutor não ter avistado ou ter dormido no volante, são todas as hipóteses, né? Ter se chocado contra a conificação e, posteriormente, se chocado contra o monte de terra. Depois que se chocou contra o monte de terra, ele rampou, né, fez uma parábola e caiu com o bico do veículo cerca de 50 metros depois e em seguida capotou. O passageiro Eronildes Marques, de 54 anos, morreu no local. O motorista foi levado em estado grave para um hospital particular de Batatais. O homem, de 53 anos, disse que saiu de uma festa e estava alcoolizado. Ele está com politraumatismo, tem várias fraturas pelo corpo, estava consciente, inclusive o entrevistei. Ele disse que estava vindo de uma festa, que havia ingerido bebida alcoólica, inclusive tinha condições de ser submetido ao teste de etilômetro, foi submetido, foi constatado o álcool no organismo, não aferiu o índice criminal, mas tinha o álcool no organismo. O passageiro, infelizmente, foi constatado óbito no local. A rodovia está com várias placas sinalizando a interdição. As obras já começaram e ainda não há data para a liberação. Para ir de Batatais a Altinópolis, ou sul de Minas Gerais, é preciso pegar um desvio em uma estrada de terra de quase 10 quilômetros. Nas extremidades das rodovias, tanto na divisa com Minas Gerais, quanto no começo dela ali, para quem sai da rodovia Cândido Portinari, tem placas, aliás, placas de cores diferentes, né? São as placas vermelhas, né? Falando da interdição. Antes do local também tem outras placas, né? Ao longo da rodovia tem várias placas de informação sobre a interdição, tem também a conificação no local. Eu acredito que não foi falta de informação nem falta de conhecimento, né? Lógico que a perícia vai estar constatando os motivos, né, do acidente, mas principalmente pelo fato de que são de Altinópolis. Nós tivemos ali aquele incidente na rodovia, né, de dela ter sido interditado no começo de dezembro, então já faz um certo tempo. Então, tanto os moradores de Batatais quanto Altinópolis têm consciência, têm a ciência de que a rodovia está interditada. Olha, está claro aí que a bebida foi o principal fator causador desse acidente, não tem conversa, né? O policial falou muito bem. Eles são de Altinópolis, estavam cansados de saber da interdição, porque ali a rodovia caiu no começo de dezembro, nós estamos quase no começo de fevereiro, e aí você tem várias interdições, desde a rodovia Cândido Portinari, no sentido que eles estavam vindo, várias placas, Valentim, mas era 5 horas da manhã. Gente, mas o farol do carro bate, se o farol tiver tudo ok do carro, né? Já vai refletir naquela placa alaranjada, você vai ver que tem alguma coisa errada ali, né? Você não vai seguir viagem. E ele seguiu viagem tão firme, tão convicto e com tanta velocidade pela pista interditada que ele pranchou.
pranchou, virou uma rampa, aquele amontoado de terra que também servia como um alerta, uma última barreira antes do buracão, que o carro acabou capotando, né? E depois de pranchar por esse monte de terra aqui, ó. E como disse aí muito bem, não foi o motorista que morreu, não, foi o passageiro. O passageiro morreu no local, morreu na hora. Já o motorista, ele ainda foi socorrido, foi levado em estado grave para o hospital, mas com consciência, para contar para o policial tudo o que tinha acontecido. Dentro do carro, várias latinhas ali, muita bebida alcoólica, tudo isso flagrado aí pelos policiais, e olha o estado em que o carro ficou. Completamente destruído, perda total no veículo, e as latinhas que a polícia flagrou, e aí infelizmente o passageiro que com a batida, com o impacto dessa batida, acabou morrendo no local, né? Pelo estado, dependendo que estava aí, como disse a polícia, da embriaguez, pode às vezes nem estar usando cinto, né? Nem ter colocado cinto, está em alta velocidade, ainda está ingerindo bebida alcoólica. São vários pontos que contribuíram aqui para esse acidente. Só para encerrar, como a gente sempre fala aqui, não adianta a gente cobrar das autoridades para que elas façam a parte delas. A gente cobra, ó, tem que sinalizar, tem que botar lombada, tem que colocar semáforo, tem que colocar redutor, tem que pintar, mas se o ser humano, se o motorista, o pedestre, o motociclista, o ciclista, se nós não fizermos a nossa parte, infelizmente, nada evita um acidente. Cada um tem a sua parte para tentar evitar, né? E nesse caso, a imprudência terminou em acidente e em morte.